A paz do Senhor Jesus, igreja, tenhamos todos um bom dia, tenhamos todo um excelente domingo e uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Então, estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, estamos estudando as lições bíblicas da CPAD Jovens e Adultos do terceiro trimestre de 2020. Hoje estamos dando início a mais uma lição, a lição de número 7, que tem como tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. A nossa igreja é Assembleia de Deus, o Senhor é a nossa porção, pastor presidente, Normande Umburana, pastora dirigente, Socorro Umburana, professora Marlúcia. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, nos diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Em Mateus, capítulo 6, versos 24, nos diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aleluia, glória a Jesus. Deus, ele não aceita um coração dividido. Ele reprova quem titubeia em dois pensamentos. O Senhor exige que seus servos façam a sua escolha. Deus ou Baal? O Senhor ou Mamon? Cristo ou o mundo? Uma vida de pecado ou uma vida de santidade? Qual é a sua escolha? Vamos juntos aprender a palavra de Deus na lição de número 7, que fala que o povo de Deus deve separar-se do mal. Aleluia, glórias a Deus. O nosso texto áureo nos diz que, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 17. Então, olhem a imensidão da mensagem do Senhor, quando ele diz que nós devemos ser um povo separado, que devemos nos separar do mal, nos separar das pessoas que não têm a sã doutrina. E aí embaixo eu coloquei uma imagem ilustrando: o povo de Deus deve separar-se do mal. Então tem a imagem de uma pessoa, um bonequinho, que ele está até claro e os outros estão todos escuros, negros, para mostrar a diferença entre o povo de Deus e o povo que serve o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Aleluia. Então a gente tem que entender que nós, enquanto servos do Senhor, devemos viver separado para que Ele possa nos receber, como diz aí em 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, e eu vos receberei. Então o Senhor só vai nos receber para a sua glória quando nós verdadeiramente fizermos a nossa escolha de nos separar do mal, de nos separar do mundo. Agora vamos para a nossa verdade prática. Verdade prática é o que a gente deve tirar para a nossa vida prática. E o que diz a verdade prática? Que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. E aí está representando uma ilustração das igrejas, uma igreja representando as igrejas evangélicas e o diabo, Satanás, o inimigo de nossas vidas, empurrando o mundanismo para dentro da igreja. E ele diz assim: entra, aproveita que estão dando lugar. Olha aí a verdade prática. O que nós devemos entender é que o mundanismo só entra na igreja se nós dermos lugar. Então que venhamos fechar todas as portas de legalidade para o mundanismo, que não venhamos nos deixar corromper pelos maus costumes, porque se nós nos deixarmos corromper, a gente perde a santidade. E a vontade do Senhor para nossas vidas é que nós venhamos estar vivendo em perfeita santidade, porque Ele diz que nós somos o povo dele, separado, um povo santo. Aleluia, glória a Jesus. A leitura diária. A leitura diária que se encontra de segunda a sábado nos livros citados e com os temas que vão ser discorridos ou que vão ser tratados dentro da lição de número 7. Segunda-feira está lá em Josué, capítulo 23, nos versos de 1 a 13, que lá diz que a separação é uma ordem divina. Então nós devemos nos separar porque é uma ordem de Deus. Nós devemos fazer essa separação do povo. Nossa amizade não é mais com a amizade que nós tínhamos antes com o mundo. Nossa amizade agora é com pessoas que servem ao Senhor.
terça-feira está em Oséias capítulo 7, do versos 8 a 16. O trágico resultado da mistura. Aqui em Oséias ele mostra que um resultado não é bom quando se mistura o povo de Deus com povos gentios, com outros povos. Quarta-feira está lá em Deuteronômio capítulo 28, versos de 1 a 13. Que fala tem como tema vida separada glorifica a Deus. Então, quando a gente está se separando do mundo, tem uma vida separada, a gente glorifica o nome do Senhor. Quando as pessoas olham para a gente, já percebem que nós estamos ali glorificando a Deus, veem a presença de Deus, a glória de Deus em nossas vidas. Quinta-feira está em Atos capítulo 2, do verso 41 ao 47. O ambiente numa igreja despertada. Aí mostra que uma igreja despertada tem um ambiente puro de paz e de comunhão com o Senhor. Sexta-feira está lá em Isaías capítulo 52, versos de 1 a 11, que o despertamento renova. Ele fala que o despertamento renova, dá um renovo para a igreja do Senhor. Então precisamos estar despertados para a comunhão do Senhor, para a santidade, para a obra do Senhor, para a intimidade com o Senhor. Sábado se encontra no livro de Romanos, capítulo 13, versos 11 a 14, que diz que é tempo de despertamento. Então, não é tempo mais de nós brincarmos de ser crente, é tempo de nos despertarmos e entender que nós somos um povo santo, um povo separado, um povo escolhido e eleito e redimido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Jesus. E as coisas velhas já se passaram, nós somos nova criatura. Glórias a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras. Nós vamos fazer a leitura de Esdras em três capítulos. O primeiro é o capítulo 2, do verso 59 a 62, que diz assim o verso 59. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arza, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos e os filhos de Barzilai, que tomou a mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Aleluia. Aí nessa palavra fala, glória a Jesus, dos judeus que estavam retornando para Jerusalém. E somente os que comprovassem que eram verdadeiramente judeus que poderiam retornar para Jerusalém. E os sacerdotes só poderiam exercer o sacerdócio se comprovassem que faziam parte da linhagem de sacerdotes. Aleluia, glórias a Deus. Agora nós vamos ler o livro de Esdras, capítulo 4, versos 2 e 3, que diz assim: Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Aleluia. Nessa passagem aí, trata dos judeus que não aceitaram a ajuda dos samaritanos, porque eles sabiam que eles eram um povo separado e a ordem divina é que eles não deveriam estar próximo dos que estão, aleluias. Então, aí eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos, porque o Senhor disse que eles são um povo separado e que deveriam se separar das pessoas que não tinham a mesma doutrina do Senhor, a sã doutrina. Aleluia, glória a Jesus. Então, o povo samaritano, eles eram idólatras, eles não serviam somente a Deus, porque eles foram ensinados a servir a Deus, eles não conheciam a Deus, mas mesmo servindo a Deus, eles também serviam a outros deuses.
Aleluia. Glória a Jesus. Agora nós vamos fazer a leitura de Esdras, capítulo 6, versos de 2 a 4, que diz assim a palavra do Senhor. E em Aqumetá, no palácio que está a província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem, com respeito à casa de Deus, em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Aleluia. Nessa passagem mostra que foi ordem do Ciro, do rei Ciro, de enviar o povo de Deus, somente o povo de Deus, de volta para Jerusalém. Glória a Jesus. E ele liberou tudo, como a gente já viu nas lições anteriores. E que esse povo, por ser um povo separado, deveriam estar adorando somente a Deus, sacrificando somente a Deus, vivendo em santidade, como o povo de Deus deve ser. Amém? Então aí estão os tópicos que nós iremos estudar dentro desta lição. No tópico 1, somente os judeus retornariam a Judá. O tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. E aí dentro do tópico 2 vem alguns subtópicos que diz: 1. Quem eram os samaritanos? 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. 3. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. 4. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Do tópico 3 tem como tema: Deus exige santidade do seu povo. Subtópico 1, retornando do cativeiro. Subtópico 2, quando Josué se preparou para passar o Jordão. Subtópico 3, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Subtópico 4, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Agora nós vamos passar para o tópico 4, que devemos manter uma vida de separação do mal. Subtópico 1, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Subtópico 2, a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter-se a linha de separação do mal. 3. Subtópico 3, devemos viver conforme a vontade do Senhor. Subtópico 4, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Aleluias. Então vamos à introdução. Nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Então, depois do cativeiro em Babilônia, eles retornariam para Jerusalém, sabendo que eles teriam que retornar se comprovando a sua linhagem, que verdadeiramente eram judeus. E ali eles viveram espalhados ali no vasto território daquele reino da Babilônia. E agora eles iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Eles iriam viver, aleluia, conforme a lei de Deus, conforme os preceitos que o Senhor lhes ensinou aos seus pais. Glória a Jesus. Então a gente vai estar estudando desta lição. Tudo conforme o desejo de Deus para o seu povo, que é ter uma vida separada, santa. Então vamos agora para o subtópico 1. Somente os judeus, Tópico 1. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Então, não era todo mundo que iria voltar para Jerusalém, não. Eles teriam que provar que faziam parte da linhagem de Israel, e assim eles poderiam retornar para Jerusalém. Na primeira triagem, foram excluídas 652 pessoas, ou seja, muitas pessoas queriam estar de volta para Jerusalém, mas nem todas puderam retornar para Jerusalém, porque só poderiam estar em Jerusalém quem verdadeiramente fosse povo de Deus. O povo misturado, eles já não poderiam estar lá. Até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias foram rejeitados como imundo. Está lá em Esdras capítulo 2, versos 59 a 62, como a gente viu aí na lição, na leitura bíblica em classe.
E aí tem uma imagem de uma árvore genealógica que começa aí de Adão e Eva e vai até o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para entrar no reino de Deus também nós devemos estar como um povo separado, escolhido por Deus, porque se nós vivermos como o mundo anda e queremos servir ao Senhor ao mesmo tempo, a gente não vai ser recebido pelo Senhor. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos, durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Ou seja, o Senhor desde o início disse que eles eram um povo separado, que não era para eles se casar com outros povos, nem dar suas filhas a outros povos. E então, eles já desde o início, o Senhor já tinha separado, já tinha avisado isso a eles. Então, aquele povo que se misturou com outros povos lá na Babilônia durante o período do cativeiro, eles não puderam retornar, porque eles não estavam purificados, eles estavam trazendo junto com eles idolatrias, doutrinas que não foram deixadas na lei do Senhor. Deus, ele não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. E aí tem uma imagem, não há comunhão entre luz e trevas. Se vocês observarem, não tem como ter essa comunhão. Ou você é luz ou você é trevas. Você não pode fazer a vontade de Deus e estando fazendo a vontade da carne. Ou você serve a Deus ou você serve a carne, ao mundo. Então o povo de Deus tem que ser um povo separado. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir para Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Então muita gente queria estar no meio do povo de Deus, porque eles sabiam que Deus tinha umas bênçãos, tinham bênçãos grandes, profundas, tinham um cuidado, um guardar por este povo dele, e eles queriam receber desse mesmo benefício do povo de Deus. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Está lá em Números 11, capítulo 4. Então, quando Moisés tirou o povo do Egito, foram todos eles mistura, o povo de Israel que se casaram com os povos de lá mesmo do Egito e outros povos, tentaram ir para o deserto junto. E lá eles fizeram o povo de Deus murmurar. Eles começaram a murmurar e reclamar, fazendo com que o povo também seguisse na murmuração. E é por isso que o Senhor não permitiu. Quando eles foram para o cativeiro e retornaram para Jerusalém, só poderiam retornar somente o povo de Deus, para que não acontecesse novamente a murmuração e o Senhor ter que punir mais uma vez o povo, como puniu o povo do deserto, que só entraram na terra prometida os descendentes daqueles que murmuraram, porque todos que murmuraram, eles morreram. Não chegaram a ver a terra prometida. A Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Está lá em Mateus capítulo 7, versos 14. Então aí eu até mostrei uma ilustração no slide, uma porta estreita que mostra ali um jardim belo e a porta larga, né? E também o caminho estreito que leva à salvação e o caminho largo que leva à condenação. E a escolha é nossa, a gente é que faz essa escolha. O Senhor, ele mostra o caminho que a gente tem que seguir, mas a escolha é nossa. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando uma maior ênfase à quantidade. Então, aí eu mostrei até uma igreja para explicar direitinho essa frase. Representando duas igrejas, uma igreja onde mostra a justificação é pela fé, fala da salvação, da sã doutrina do Senhor, que o Senhor veio em terra e a gente tem que acreditar que ele era 100% Deus e 100% homem e que ele veio carregando nossas dores, levou nossas dores, morreu, ele foi crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia por nossos pecados para nos dar o direito à salvação. E a outra igreja também representando igrejas aí com denominações que levam o nome de evangélicas, que
fazem promessas de curas, milagres e de prosperidades. E estão cheias, lotadas, igrejas lotadas. Enquanto a igreja que fala verdadeiramente do amor do Senhor, que fala da salvação, que fala da sua vinda e do seu reino, está vazia, praticamente sem ninguém. Aleluia, glórias a Deus. E a gente percebe que muitas pessoas querem facilitar a entrada de pessoas no reino do Senhor, usando prosperidades, curas e outras coisas mais. E o Senhor não vai permitir. A entrada no reino do Senhor é somente para aqueles que entendem que a salvação é pela graça e não pelas obras, e que nós temos que fazer obras porque somos salvos e devemos viver em santidade e separados do mundo. Aleluia, glória a Jesus. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. João capítulo 3, verso 7. Isso aí é uma conversa, um diálogo entre o Senhor Jesus e Nicodemos. E Nicodemos não tinha entendido. Ele imaginava que teria que voltar de novo para o útero, para a barriga da mãe dele. E isso é impossível. Na verdade, o Senhor Jesus quer dizer o nascer de novo, é o nascer da água e o nascer do Espírito Santo. É ser uma nova criatura, é vivenciar as obras ou os frutos, os frutos do Espírito. Aleluia, na nossa vida, é mostrar que nós verdadeiramente somos nova criatura, somos santos perante o Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Agora vamos para o tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. A gente vai entender que quando a gente não aceita ajudas de pessoas que vêm do mundo, é ordenança bíblica. Se tem alguém que pode nos ajudar, são o próprio povo do Senhor, porque por trás de uma ajuda que vem do mundo, pode vir um laço, pode vir uma armadilha, pode vir uma bandeja. E os judeus entenderam isso e não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Então vamos ver. O subtópico 1. Primeiro a gente vai entender quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano de 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria. Então aí a gente entende que esse povo samaritano, ele é uma mistura de outros povos e que depois foi ensinado a eles a servir a Deus, mas eles nunca deixaram de servir a outros deuses. Aleluia. Então aí está mostrando uma imagem onde mostra o porquê do ódio entre judeus e samaritanos. Porque houve essa mistura de raça entre os samaritanos e outros povos, e eles eram um povo idólatra, e o povo judeu, eles só serviam a um único Deus e verdadeiro, que é o nosso Deus. E os samaritanos tinham uma inveja, uma raiva, um ódio do povo judeu por conta disso, porque eles sabiam que o Deus verdadeiro daria proteção, estavam dando proteção, dava e dá proteção para nós que somos servos do Senhor. Então, por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Culta, de Ava, de Amate, de Servavaim, e habitaram cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versos 24. Então está aí um mapa representando os lugares de onde vieram esse povo samaritano. E eles tomaram ali a cidade foram morar ali em Jerusalém, quando o povo, as 10 tribos do norte foram levados cativos para a Síria, e os samaritanos ficaram por ali, tomaram a parte do povo de Israel e foram morar ali. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versos 33. Então está aí, foi enviado sacerdotes para poder ensinar o povo samaritano a poder adorar a Deus, a ter o temor de Deus, o Senhor. Porque mesmo em terra, mesmo o povo que não é o povo de Deus, em terra do Senhor, eles têm que saber respeitar e ter o temor do Senhor. Aleluia, glória a Jesus.
aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versos 34 a 41. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5, versos 20. Então aí está mostrando algumas imagens de povos que eram samaritanos e que tinham essa mistura, que não eram judeus. Eles adoravam, como lá no deserto, o bezerro de ouro, que eles estavam adorando a anjos, outras imagens, e não serviam só ao Deus, o nosso Deus, mas sim também a outros deuses, idolatrando a outros deuses. Subtópico 2. Os samaritanos, eles ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram para cooperar. Esdras 4, versos 1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Esdras 4, versos 1 a 3. Igualmente, quanto da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Neemias capítulo 6, versos 2 e 3. Então, os samaritanos, eles se ofereceram para ajudar os judeus. Mas por trás dessa ajuda tinha uma armadilha, tinha a inveja, tinha o ódio, tinha o desejo de ser beneficiado como povo de Deus, mesmo fazendo as coisas erradas. E a gente sabe que o Senhor não faz acepção de pessoa, mas as bênçãos primordiais, as bênçãos puras, são para o povo de Deus, são para o povo separado. Aleluias. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 5, Tito, capítulo 3, versos 10, 2 João, capítulo 10, versos 11, que diz que a gente tem que sim viver afastado do Senhor, recusar até mesmo a ajuda, se possível, porque por trás dessa ajuda pode ter uma má intenção, como os samaritanos tinham uma má intenção. Então tá aí, imagens para representar que nós devemos nos afastar de quem não tem a sã doutrina. Então tá aí uma imagem, a primeira imagem diz: Senhor, afaste de mim tudo que me afasta de ti. É essa nossa oração diária, constante. E também na segunda imagem mostra que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, se a gente é amigo do mundo, a gente é inimigo de Deus. Então, venhamos ser amigos de Deus e inimigos do mundo. E orar para que quem está lá no mundo venha ser salvo, venha ser liberto. Aleluia. E heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia. A heresia é o que a Bíblia chama de doutrina falsa, um ensinamento errado. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 3 a 5. Então, nós devemos nos afastar de pessoas que pregam heresias, que cometem heresias, que estão no pecado, vivendo, servindo à carne e ao mundo. E devemos estar sempre orando ao Senhor, pedindo para Ele nos afastar de tudo que nos afasta dEle. Amém? Também o Senhor nos diz que igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 17, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 20 a 21, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 e 14. Que quem vive no pecado, nós devemos nos afastar dessas pessoas. Não devemos ser amigos de pessoas que estão vivendo no pecado. Pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Desse modo, o homem peca tanto ao não fazer o que agrada a Deus, quanto ao fazer aquilo que o desagrada. Então, se a gente está ali junto com alguém, mesmo a gente não está fazendo aquilo, mas se a gente está do lado daquela pessoa que está fazendo algo errado, que está cometendo pecado, que está no mundo, que tem a opção de querer servir a Deus, mas prefere servir ao mundo, se a gente está fazendo isso, nós também estamos transgredindo a lei de Deus. Nós estamos também cometendo pecado e isso o Senhor não se agrada. A gente tem que se afastar do pecado e das pessoas que cometem pecado, como também daqueles que causam divisões. Está lá em Romanos capítulo 16, versos 17 a 18, 2 Pedro 2, versos 10, 13 e 18, e Judas, o capítulo único, né, versos 12, 18 e 19. Então, as pessoas que fazem divisão dentro da igreja, as pessoas que cometem contenda, vivem com panelinhas, que causam
confusão tanto dentro da igreja como fora. Essas pessoas devem ser chamadas a atenção, ensinadas, e nós devemos nos afastar delas, não deixarmos de falar com elas, mas nos afastar e ensinar, doutrinar, para que elas venham voltar para o caminho do Senhor, mas que nós devemos, enquanto elas estiverem em divisões, causando divisões, nos afastarmos dessas pessoas. Amém? Subtópico 3. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Então, casaram com as filhas dos judeus, os samaritanos, e também deram suas filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Está lá em Esdras capítulo 9, versos 1 e 2. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo separado, é o que iremos fazer na lição de número 12. Então, observem aí nessas imagens, né? Que eles deram as suas filhas em casamento e também casaram com as filhas dos judeus, mas tudo por trás tinha uma trama, tinha uma armadilha, porque não é porque eles queriam ser parentes dos judeus só por ser parente, porque desejavam o bem dos judeus, não. Por trás tinha algo, uma armadilha. Eles queriam os benefícios que Deus estava dando para o povo dele, como também queria corromper o povo de Deus com a sua idolatria, com seus maus pensamentos. Subtópico 4. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Então, ali na letra A, diz: os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Então, tem aí um mapa mostrando, representando, né, que na região quem liderava ali eram os samaritanos. Mas quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. Então, vocês estão vendo aí os sacerdotes, os judeus, no altar do Senhor, e os levitas louvando, adorando a Deus, ao único Deus verdadeiro. E aí os samaritanos perderam a sua posição privilegiada, porque o povo começaram a olhar para o povo judeu, todas as outras nações começaram a olhar para os judeus, e então os samaritanos se encheram de inveja, começaram a ficar com ódio, demonstrar o ódio, a ira pelos judeus. Está lá em João, capítulo 11, versos 47, capítulo 12, versos 19. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus. Jesus pregava, Jesus curava, Jesus libertava, e estava ali os fariseus querendo a queda do Senhor, querendo matar o Senhor, querendo encontrar uma brecha, uma falha no Senhor para poder matá-lo. Aleluia, glória a Jesus. Do mesmo jeito, os sacerdotes tinham inveja da igreja. Os sacerdotes tinham inveja da igreja. Quando Estevão começou a pregar, falar de Jesus, que foi o primeiro mártir, que ele morreu, porque ali os sacerdotes, eles tinham inveja da igreja do Senhor. E a gente sabe que a igreja é um plano divino de Deus, e que a igreja ela só nasceu após o nosso Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado e subido aos céus. E aí formou-se a igreja. E até hoje, a igreja, ela é invejada pelo mundo. O mundo odeia a igreja, aponta a igreja, maltrata a igreja, zomba da igreja, mas mesmo assim devemos ser o povo separado e aguentar firme, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele aguentou firme todas as acusações, todas as calúnias, todos os apontamentos, e assim devemos ser nós, a igreja de Cristo. B. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então, os samaritanos, eles imaginaram que poderiam, não, eu vou casar com as filhas, vamos botar nossas filhas para casar com os judeus e vamos casar com as filhas deles. E assim, nós vamos ter o mesmo privilégio, as mesmas bênçãos que o povo judeu vão ter. Mas, aleluia, os samaritanos viram que os judeus rejeitaram eles, e o ódio que estava ali escondido, guardado, a expressão está velado, que significa guardado, escondido, oculto, ele transformou-se em inimizade declarada. Então ali eles declararam já o ódio pelo povo judeu. E aí muitas vezes na nossa vida hoje tem pessoas que estão ali do nosso lado, mostrando que são amigos, até mesmo as pessoas do mundo, principalmente as pessoas do mundo, que a gente não pode ter amizade com elas. E ali eles vão revelar
quando a gente diz não, quando a gente se separa. E eles revelam quem verdadeiramente eles são, mostram o ódio que tem pela igreja. Por isso que nós devemos ser separados. E muitas vezes também isso acontece dentro da casa do Senhor. Aos que servem ao Senhor, mas que também servem à carne, que são chamados os crentes carnais. Quando a gente diz não, que a gente mostra que não quer conviver com eles ou ser muito íntimos deles, porque eles ainda servem à carne, aleluia. Então eles demonstram ali uma rejeição pela nossa vida. E nós devemos estar orientando, ajudando a serem libertos e viverem também espiritualmente em santidade, para a glória de Deus. Então agora nós vamos para o tópico 3, que diz que Deus exige santidade do seu povo. É uma exigência de Deus que nós, servos dele, igreja, filhos dele, filhos e filhas, que venhamos viver em santidade. Sem santidade não veremos a face do Senhor. Glórias a Deus. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, ele exige plena santidade. Não é viver, não vou começar a viver em santidade, depois eu volto de novo atrás. Não, é plena santidade. Deus opera na vida do seu povo que vive em plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Então tá aí uma imagem de uma pessoa em santidade, né? Tá demonstrando ele a luz e as trevas do mundo do lado, e ele ali como luz clareando ali no meio das trevas. E também a igreja do Senhor, que faz parte do corpo, tem que estar em comunhão com ele, em íntima comunhão com ele, separado do mal, e em comunhão na igreja do Senhor, sermos um povo separado, santo, vivendo em santidade. Glória a Jesus. No subtópico 1 diz: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. 2 Coríntios capítulo 6, versos 17, e também 2 Coríntios capítulo 7, versos 1. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias 6, versos 16. Então, quando eles construíram o templo, construíram os muros de Jerusalém, tudo, eles vieram reconhecer que foi Deus que deu força para ele, que reanimou, restaurou, que despertou eles a construírem o templo, os muros e o altar do Senhor. Então, eles tiveram que reconhecer que foi a mão de Deus, mas isso só aconteceu porque eles não aceitaram a mistura, a união com o mal, com as pessoas que estavam servindo a outros deuses. Subtópico 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 3, verso 5. Então está aí a imagem de Josué liderando o povo e dizendo que para que o Senhor faça a maravilha, o povo tem que santificar. E eles iriam para uma batalha. Então eles teriam que se santificar para poder o Senhor dar vitória a eles. Subtópico 3. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Então, antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor a seu servo? Então, Josué ele recebeu a visita de um anjo. E ele fez essa pergunta para o anjo. O que ele tinha para dizer para ele? Qual é a mensagem de Deus para ele? E aí a resposta que ele recebeu foi: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué capítulo 5, versos 13 a 15. Então tá aí a imagem representando Josué recebendo a visita do anjo e os calçados na terra santa, né? Então, do mesmo jeito somos nós enquanto igreja. Nós devemos viver em santidade para que nós possamos receber o galardão da salvação e sermos, aleluia, arrebatados e de encontro ao Senhor. Nós devemos nos santificar. É essa representação de que Josué teria que descalçar, tirar os sapatos dos pés, porque o lugar era santo. E nós devemos nos santificar também. Glória a Jesus.
Subtópico 4. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Então, quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu. Então, aí a gente vê na imagem Josué em rosto em terra, orando ao Senhor e perguntando por que eles foram derrotados por uma cidade tão pequena, onde eles já teriam ganho vitórias com cidades maiores, com exércitos maiores, mas eles perderam numa cidade pequena em Ai. Mas essa perca foi porque houve um descumprimento, uma desobediência à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor disse, que o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Josué 7, 11 e 13. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Josué 7, versos 13. Aí fala de quando Acã, pecado de Acã, que ele pegou e mentiu. Além de ter mentido, ele pegou algo que era para ser separado para o Senhor. O Senhor disse que eles não poderiam pegar dos despojos da terra, a não ser que fosse para o Senhor, teria que ser separado para o Senhor. E ele escondeu para ele e ainda mentiu a respeito disso. Então, o Senhor fez com que eles perdessem, porque havia pecado. Aonde há pecado, o Senhor não opera. Então, a gente tem que entender que nós somos santos e devemos viver em santificação, em santidade. Todo pecado que houver na gente, escondido, o Senhor conhece, o Senhor vê. O homem não vê, mas o Senhor vê e Ele não opera. Às vezes não acontece nada na vida da gente ou algo que a gente espera, porque tem algo escondido na nossa vida e o Senhor está vendo, embora o homem não veja. E nós devemos nos santificar, tirar o pecado da nossa vida, buscar viver em comunhão com o Senhor, para que Ele possa operar, que foi o que aconteceu quando o pecado de Acã foi tirado do meio dele. Aí o Senhor operou, eles conseguiram a vitória. O pecado descoberto foi desarraigado, e então disse a Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Josué 8:1. Então tá aí mostrando, Josué subiu e mostrando, olha, Deus vai dar a vitória pra gente. E verdadeiramente Deus deu. Na outra imagem mostra Josué aí com a espada levantada e alguns mortos, e outro povo na guerra, na luta, vencida, que o Senhor deu a vitória e o milagre. Deus exige santificação de seu povo para poder operar no meio dele. A santificação, ele é um processo que exige disciplina, esforço, um profundo amor a Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 27. Nesse processo lento e doloroso, todo o nosso ser tem de estar envolvido. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 15. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23. Então, a gente tem que estar em santidade. Esse processo de santificação, ele não é de uma hora para outra. É dolorido, a gente passa por prova. É como o ouro na mão do ourive. Ele vai para o fogo, vai se derretendo, tirando todas as imperfeições, todas essas impurezas. E do mesmo jeito somos nós. Para nós vivermos em santificação, nós temos que nos esforçar. É uma disciplina constante. A gente vai renunciando, fazendo renúncia. Não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite, mas a gente consegue. Se a gente coloca Deus na frente e no controle de nossas vidas, a gente consegue viver em santidade. Vamos agora para o último tópico, o tópico 4, que diz que nós devemos manter uma vida de separação do mal. Aleluia. Então, se nós estamos vivendo em santidade, nós devemos também manter uma vida de separação do mal. Que diz o subtópico 1, que os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes, provavelmente, ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Aleluia, glória a Jesus. Então, os judeus, eles se mantiveram afastados dos samaritanos, porque se eles se unissem, tinha um plano por trás disso. Eles queriam
as bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo eles iriam corromper, porque eles queriam servir a Deus, mas ao mesmo tempo eles estariam lá servindo a outros deuses. E Deus, ele não fica, ele não habita em templo impuro. Então Deus, ele não iria estar ali junto com o povo judeu se o povo judeu recebessem os samaritanos, que eram um povo idólatra. Então a presença de Deus seria retirada, Deus se afastaria. Do mesmo jeito nós, enquanto igreja, enquanto nós vivemos misturado com o mundo, trazendo o mundanismo para a nossa vida, em vez de influenciarmos, sermos influenciados, a presença do Senhor, ela vai sendo retirada, o Espírito Santo vai sendo apagado, até ele ser retirado por completo da nossa vida, e a gente termina aqui voltando para fazer as coisas do mundo, fazer novamente coisas que fazíamos antes, e coisas até piores, como diz na palavra, que é a casa limpa. Quando o inimigo volta, ele encontra tudo limpo, arrumado, ele volta e traz mais 7 piores do que ele, e o estado daquela pessoa, daquela casa, se torna pior do que antes. Então nós devemos viver separados e em santidade, como a palavra do Senhor nos ensina. Aleluia. E aí muitos dos samaritanos queriam só o mal dos judeus. E do mesmo jeito, hoje na nossa vida, como mostra a imagem, cuidado, muitos fingem torcer por você. Vamos juntos, irmão, tá lá a primeira frase. Estou torcendo por você. Força, amigo, você consegue. E lá o servo de Deus subindo. E lá os outros que são do mundo, que estão no mundo, puxando ele para trás. Mas uma coisa eu digo a vocês, digo sem medo de errar: quem é servo do Senhor, por mais que o mundo tente puxar para trás, mas o Senhor faz chegar lá no topo, chegar onde Ele quer nos ver. Ele nos entrega a vitória. Por muitas vezes que muitas pessoas podem dizer que não acreditam em ti, que não acreditam em mim, mas o nosso Deus, ele vai fazer nós chegarmos aonde ele quer nos entregar a bênção, a vitória, aonde ele quer nos ver, aonde ele quer nos colocar. E vale a pena manter a separação com o mundo, como mostra aí na outra imagem. O povo do Senhor, representado aí por essas imagens dos esmilinguidos, um povo de Deus separado, vivendo num paraíso, em harmonia, em comunhão uns com os outros. Amém? No subtópico 2, diz que a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Então, um deles foi Asaf. O salmista Asaf escreveu no Salmo 73: na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Salmo 73, versos 13. Então mostra aí Jesus e as pessoas um coraçãozinho dentro, né? Se preparando para o Senhor Jesus. E aí o salmista Asaf disse assim: será que valeu a pena eu estar me separando do povo com o coração limpo? Mas mesmo assim ele mesmo viu lá no verso 17, como diz, ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Aí Asaf diz: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E aí mostra a imagem da condenação eterna, o lago do fogo do inferno. E Asaf viu isso. Ele presenciou na casa do Senhor qual é o fim das pessoas que não se afastavam do mal, que viviam fazendo de conta que estava servindo a Deus, mas servindo ao mundo. Aleluia. O salmista ficou tranquilo e a fala dele foi: todavia estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Versos 23 e 24. Asaf entendeu que se valia a pena servir ao Deus e a porta dos céus aberta para aqueles que servem a Deus e vivem em santidade. Tá aí nas imagens, mostra tudo explicando direitinho o que vale a pena servir ao Senhor e se separar do mundo. No B, Malaquias respondeu aos que dizia ser inútil servir o Senhor. Malaquias 3, versos 15, dizendo: muitos diziam que não valia a pena servir o Senhor, mas olha o que Malaquias respondeu. Ele disse: há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Malaquias 3, 16, 17. Vale a pena, igreja, servir ao Senhor, porque o Senhor
tanto enquanto nós estivermos aqui na terra, vivendo em santidade, separados do mundo, separados do mal, como quando estivermos no céu, reinando com o Senhor, na Nova Jerusalém. Nós somos guardados como tesouro particular do Senhor. Ele irá nos poupar da grande tribulação, das coisas ruins que tivermos que ter que passar nesta terra. Aleluia, glória a Jesus. Então vale a pena sim servir a Deus. No subtópico 3, diz que devemos viver conforme a vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. E nós devemos nos entregar para que Ele venha assumir o controle de nossas vidas, de tudo que nós somos e temos. Diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versos 2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? E a resposta está na Bíblia a Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 3. Então, a advertência de Paulo é que, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versos 8. Viver segundo a carne é igual ser dominado pelo pecado. Então, a gente tem que fazer conforme a vontade de Deus e não a da carne. Viver conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade da carne. Porque a vontade de Deus é essa, a santificação. E nós devemos viver em santidade, buscando estar em santidade. Já observamos que santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, as renúncias. Conforme a palavra, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios capítulo 6, versos 17. Então o Senhor diz que nós devemos nos apartar das coisas do mundo e não se aproximar dele. Porque as coisas do mundo são imundas e termina aqui contaminando a gente. Então, nós que somos um povo separado, devemos continuar separado para que a gente não venha nos contaminar. Porque as más conversações, elas contaminam os bons costumes. E aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versos 1. Então, nós devemos ficar afastados do que é mal, do pecado, e nos aperfeiçoando, vivendo em santidade, em uma aperfeiçoação, porque como foi dito antes, não é de uma hora para outra, mas a gente vai aperfeiçoando, a gente vai sendo melhorados, a gente vai sendo moldados e a gente vai sendo cada vez mais santificado pela mão do Senhor. Diz assim, 2 Coríntios 6,17, por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Então o Senhor só nos receberá quando nós formos verdadeiramente afastados e separados do mundo, vivendo em santidade. E o Senhor vai derramando as bênçãos dele, e a gente vai tendo temor, o maior temor do Senhor. Devemos sempre, muito, desejar ser-lhe agradáveis. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 9. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Colossenses 1:11. Guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. 1 João capítulo 3, versos 22. Então, a gente, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, devemos caminhar com o Senhor Jesus. Ele nos deixou ensinamentos, exemplos. Nós devemos ser seus imitadores, como Paulo mesmo diz. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente tem como viver em santidade, obedecendo à lei de Deus, fazendo a vontade do Senhor, vivendo em santidade, para que a gente venha conseguir, aleluia, receber a salvação, aleluia, da parte de Deus. Subtópico 1. Bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Então, se a gente vive de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza que as bênçãos, elas vêm sim. Tanto as espirituais como as materiais. Elas vêm sobre a vida do servo do Senhor, que é fiel e que vive em santidade. Deus garante aos que assim vivem
plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. Colossenses capítulo 6, capítulo 1, versos 6 e 10. Então aí está uma imagem mostrando um ataque espiritual do inimigo, mostra uma jovem, uma mulher orando e o inimigo ali tentando amarrar para que ela não venha orar. Quantas e quantas vezes a gente não passa por isso, por esse ataque espiritual de querermos orar e não conseguirmos, mas o que a gente tem que fazer é resistir, como está mostrando aí nessa segunda imagem. Um inimigo que precisa ser resistido é as trevas. A gente tem que resistir. E quando nós estivermos sofrendo esse ataque espiritual de não conseguirmos orar, é sermos persistentes, dobrar nossos joelhos, levantarmos nas madrugadas, de manhã, agradecendo, orando, buscando a perfeita comunhão e santidade com o Senhor e usando as armaduras de Deus, que está lá em Efésios 6. E assim a gente vence e o nosso crescimento espiritual é garantido. O Espírito Santo, ele tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra, 2 Timóteo capítulo 2, versos 19 a 21. Então, quando o Espírito Santo de Deus tem plena liberdade sobre nossas vidas, para atuar em nossas vidas, nós conseguimos ser usados por Deus em sua obra, ganhando almas para o Senhor, principalmente levando a palavra do Senhor e ganhando almas para o Senhor, mas também, aleluia, estando cada vez mais fervorosos e não deixarmos apagar a fé, a vontade de servir a Deus, o desejo de estar na obra do Senhor, porque quando a gente dá essa liberdade para o Senhor, a gente vence todos os ataques do inimigo e as bênçãos do Senhor nos acompanham. Amém? E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Então, só será arrebatada a igreja do Senhor que estiver vivendo em santidade, nos entregando completamente de corpo, alma e espírito ao Senhor, para que o Espírito Santo possa agir, tomar o controle de nossas vidas. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 15, capítulo 15, versos 5 e 23. E aí está a imagem representando, aleluia, o arrebatamento, onde os servos do Senhor fiéis, nós, em nome de Jesus, estaremos nos encontrando com o Senhor nas nuvens. E também a outra imagem, sendo recebidos pelo nosso Deus na Nova Jerusalém. Glórias a Deus, aleluias. Agora, para refletir a respeito de o povo de Deus deve separar-se do mal, responda: qual a condição imposta pelos líderes israelitas para a volta dos exilados? Que provassem ser israelitas. Só poderiam voltar do exílio para Jerusalém se provassem ser verdadeiramente israelita. Segunda pergunta. Na primeira triagem, quantos exilados foram impedidos de voltar? Foram impedidos de voltar 652. Isso na primeira triagem. Terceira pergunta. Por que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos? Porque, como povo de Deus, não podiam se colocar sob um jugo comum com os incrédulos. Aleluia! Então, nós não podemos se colocar como um jugo comum, porque não é comum. Incrédulo e crente, servindo a um Deus e viver no mesmo lugar. Não, nós devemos ser separados. As trevas não há comunhão com luz. Questão de número 4. Por que os samaritanos procuraram se associar aos judeus? Para poderem desfrutar do mesmo prestígio que os judeus desfrutaram no que tange ao verdadeiro culto a Deus. Quinta pergunta. Por que o povo de Deus não deve se misturar com os incrédulos para que não percamos nossa condição como povo de Deus? Então, a fonte é da CPAD, como já foi dito lá no início. Então, aqui eu quero agradecer, colocar meus agradecimentos. Então, dedico a Ti, Senhor, toda a minha gratidão e meu louvor, pois é bom e generoso para comigo, mesmo sem eu merecer.
Mas não quero agradecer apenas pelo bom, o fácil, pois também as dificuldades são bênçãos. Com elas eu aprendi e me fortaleci. A cada dia eu sou uma pessoa melhor e é tudo graças a Ti, Senhor. Também agradeço aos meus pastores, Normandi e Socorro Umburana, por me apoiar em meu ministério e a todos que tiraram um pouco do seu tempo para aprendermos juntos nessa lição, porque aqui eu não sou melhor do que ninguém e não estou acima de ninguém. Aqui eu estou aprendendo com todos que tiraram esse tempo para estudarmos aqui a lição de número 7, estudarmos a palavra de Deus, que nos diz que nós somos um povo separado e que devemos viver separados do mal e vivermos em santidade. Amém?